O ebola está se espalhando agora, não numa história antiga, não num documentário sobre o passado. Agora, em maio de 2026, um novo surto começou na província de Ituri, na República Democrática do Congo. Em poucas semanas, ultrapassou 1.000 casos confirmados, mais de 250 mortes. A Organização Mundial da Saúde já declarou emergência de saúde pública de interesse internacional. Esse é o vírus que mais gente está procurando entender neste exato momento. Buscas pela palavra pandemia dispararam de novo no Google nas últimas semanas. Se você viu essa palavra nas notícias essa semana, não foi coincidência. E é só o primeiro nível dessa lista. O 11º nome você nunca ouviu falar. E é exatamente esse tipo de vírus que mais preocupa quem estuda isso para viver. Existem vírus que os cientistas vigiam com mais atenção do que qualquer outra coisa no planeta. Alguns porque já mataram milhares, outros porque ainda não fizeram nada, mas têm tudo para fazer. O ebola pertence a uma família de vírus chamada ortoebolavírus. Existem 4 tipos que causam doença em humanos, e o que está circulando agora se chama Bundibugyo, descoberto em 2007, na região que dá nome ao vírus, em Uganda. Esse é o detalhe que ninguém está contando. Os tratamentos e vacinas que existem hoje foram criados para outra cepa, o Ebola Zaire, a mais conhecida, a que aparece nos filmes e documentários. Contra o Bundibugyo, a eficácia ainda é incerta. O vírus se transmite por contato direto com fluidos corporais de quem está infectado. Sangue, vômito, suor, até o contato com corpos durante funerais tradicionais, onde é comum tocar e lavar o corpo do falecido. Os sintomas começam parecidos com uma gripe forte. Depois vêm os sangramentos pelo nariz, pela boca, internamente, conforme o vírus destrói a capacidade do corpo de coagular o próprio sangue. A taxa de mortalidade do Bundibugyo varia entre 25% e 50%. Médicos americanos que tratavam pacientes em hospitais de campanha já foram infectados e precisaram ser evacuados para a Europa em isolamento total, recebendo anticorpos monoclonais experimentais para sobreviver. E o ebola nem é o mais letal dessa lista. O próximo nome você já viveu na pele, mas talvez não conheça os números reais por trás dele. O segundo já passou pela sua casa, pela sua cidade, pela sua vida. O Covid-19, causado pelo vírus SARS-CoV-2, foi declarado pandemia pela OMS em março de 2020. Esse é o lembrete que a maioria das pessoas prefere esquecer. A taxa de mortalidade inicial ficou em torno de 2% dos casos confirmados, muito menor do que vírus como o ebola. Mas o Covid-19 se transmitia com extrema facilidade entre humanos, pelo ar, em ambientes fechados, antes mesmo dos sintomas aparecerem. Em poucos meses, o vírus já tinha alcançado todos os continentes habitados do planeta. A pandemia causou mais de 7 milhões de mortes confirmadas no mundo, com estimativas de excesso de mortalidade chegando a quase 20 milhões. Foi a maior demonstração prática de como um vírus com letalidade moderada, mas transmissão altíssima, pode causar mais destruição do que vírus muito mais mortais, mas mais difíceis de espalhar. E é por causa do Covid que o próximo nome dessa lista preocupa tantos cientistas. O terceiro está infectando espécies que nunca tinha infectado antes. O H5N1, a gripe aviária, apareceu por primeira vez em rebanhos de gado leiteiro nos Estados Unidos em 2024. Isso nunca tinha acontecido na história documentada do vírus e pegou veterinários e autoridades de saúde completamente de surpresa. Esse é o motivo de tanta vigilância científica. O vírus influenza tem uma capacidade rara entre os patógenos. Pode sofrer rearranjo genético. Se 2 cepas diferentes de gripe infectarem o mesmo hospedeiro ao mesmo tempo, como um porco ou até um humano, elas podem trocar material genético inteiro e criar uma versão completamente nova, a qual humanos teriam pouca ou nenhuma imunidade. Até agora, o H5N1 não conseguiu se transmitir eficientemente entre humanos. Esse é o único passo que falta para o início de uma nova pandemia de influenza, do mesmo jeito que aconteceu com o Covid, só que começando de um ponto bem diferente. As vacinas de gripe disponíveis no mercado provavelmente não oferecem proteção contra essa cepa específica. Cientistas ao redor do mundo monitoram qualquer sinal de mutação que indique essa capacidade de transmissão entre pessoas, sequenciando o genoma do vírus a cada novo caso identificado. Por enquanto, ainda não aconteceu, mas a vigilância continua, porque ninguém sabe quando isso pode mudar e qual vai ser o gatilho.
Existem vírus que a ciência já entende bem, mas não consegue impedir. E existem vírus para os quais simplesmente não existe nenhuma resposta pronta. O próximo nível dessa lista mistura um pouco as duas coisas. Aqui entramos no limite entre o que a ciência já viu e o que ainda está observando com cautela. O Mpox foi descoberto na década de 1950 e durante décadas circulou quase exclusivamente entre roedores na África subsaariana, raramente atingindo humanos. Em 2022, isso mudou completamente. O vírus apareceu de repente em mais de 100 países diferentes. A maioria das pessoas no mundo nunca tinha ouvido falar dele antes daquele ano. Existe uma versão mais branda, chamada Clade2, que se espalhou pelo mundo em 2022 principalmente por contato físico próximo, inclusive contato sexual. E existe uma versão mais severa, o Clade 1, que continua circulando e preocupando autoridades de saúde global, com mortalidade bem mais alta em populações sem acesso a cuidados médicos. Existe vacina disponível, mas não existe tratamento específico eficaz contra a doença em si, só manejo dos sintomas enquanto o sistema imunológico combate o vírus. A infecção causa uma erupção cutânea dolorosa, com bolhas que podem durar semanas, além de febre alta e exaustão extrema, que deixa muitos pacientes incapazes de trabalhar ou cuidar de si mesmos. E o próximo nome dessa lista apareceu nas mesmas manchetes que o Ebola, há poucas semanas. O quinto tem um nome que quase ninguém no Brasil já ouviu, mas que está sendo mencionado ao lado do Ebola nas notícias de 2026. Marburg é da mesma família do Ebola, filovírus, e a taxa de mortalidade chega a ser ainda mais brutal. Esse é o problema. Surtos anteriores registraram fatalidade entre 24% e 80%. Em 2025, um surto na Etiópia matou 9 das 14 pessoas confirmadas com a doença, num período de poucas semanas. O vírus vem de morcegos frugívoros que vivem em cavernas e minas, espécies que servem como reservatório natural sem nunca adoecerem elas mesmas. Um único contato com as fezes ou a saliva desses animais pode bastar para começar uma cadeia de transmissão inteira. Não existe tratamento específico aprovado. Não existe vacina disponível para uso comum, apesar de décadas de pesquisa. A doença progride rápido. Em poucos dias, o paciente desenvolve hemorragias internas e externas, falência de múltiplos órgãos e, em muitos casos, confusão mental nas últimas horas de vida. Os morcegos que carregam esse vírus vivem espalhados por boa parte da África Central e Oriental. Não dá para simplesmente eliminar esses animais, porque também são essenciais para a polinização e controle de insetos da região. Mas o sexto nome dessa lista vem de um lugar bem específico do mapa, ligado a um animal que você nunca imaginaria como ameaça. A Síndrome Respiratória do Oriente Médio, conhecida como MERS, foi descoberta em 2012, num paciente que trabalhava com camelos em Jeddah, na Arábia Saudita. Esse é o detalhe que torna ela diferente de tudo que vimos até aqui. A taxa de mortalidade entre casos confirmados é de aproximadamente 36%, mais alta até que a do próprio Ebola em alguns surtos. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto ou indireto com camelos dromedários, o hospedeiro natural do vírus, incluindo o consumo de leite de camelo não pasteurizado. A transmissão entre humanos é possível, mas acontece principalmente em ambientes hospitalares, entre profissionais de saúde e pacientes em contato próximo. Desde 2012, mais de 2.600 pessoas já foram infectadas em 27 países diferentes. A grande maioria dos casos, mais de 80%, ocorreu na Arábia Saudita. O vírus continua circulando silenciosamente entre os camelos da região, reaparecendo em casos isolados todos os anos. A sétima é tão letal que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela até precisar. Nipah surgiu na Malásia em 1998, transmitido por morcegos para porcos e depois para humanos em fazendas próximas a pomares de fruta. Hoje, reaparece quase todo ano no sul da Ásia, principalmente na Índia, no estado de Kerala. Esse é o detalhe perturbador. A taxa de mortalidade varia entre 40% e 75% nos surtos já registrados. Mais da metade das pessoas que pegam Nipah morrem. O vírus ataca o sistema respiratório e o sistema nervoso ao mesmo tempo. Em casos graves, causa encefalite, que pode deixar sequelas permanentes em quem sobrevive, incluindo convulsões recorrentes anos depois.
Não existe vacina, não existe tratamento antiviral específico. O que existe é suporte médico intensivo e, mesmo assim, a chance de morte continua altíssima. A transmissão pode acontecer pelo consumo de frutas contaminadas com saliva de morcego ou pelo contato direto com porcos infectados. Em alguns surtos, a transmissão entre humanos dentro de hospitais também já foi documentada. Em algumas regiões da Índia, autoridades de saúde já monitoram surtos de Nipah com a mesma seriedade que monitoram uma possível pandemia, isolando vilarejos inteiros diante do primeiro caso, confirmado. E ainda tem coisa pior nessa lista. A oitava tem a maior distribuição geográfica de qualquer vírus transmitido por carrapatos no mundo. A febre hemorrágica da Crimeia-Congo já foi identificada em mais de 30 países diferentes, da África à Europa Oriental e ao Oriente Médio. Esse é o detalhe mais perturbador. A taxa de mortalidade varia entre 2% e 80%, dependendo do país. A diferença é gigantesca, e ela mostra o quanto sobreviver a esse vírus depende de onde você mora. A transmissão acontece pela picada de carrapatos do gênero Hyaloma, ou pelo contato direto com sangue e tecidos de animais infectados, como gado, ovelhas e cabras. Os sintomas começam com febre súbita, dor de cabeça intensa e dores musculares generalizadas. Em poucos dias, evolui para sangramentos espontâneos, pelo nariz, pelas gengivas e, em casos documentados, até sangramento vaginal sem nenhuma causa ginecológica. Não existe tratamento específico aprovado e amplamente disponível. O manejo é de suporte, manter o paciente vivo e esperar para ver se o corpo vence o vírus sozinho. E essa não é nem a pior notícia. A nona vive escondida dentro de roedores, em quase todas as casas de boa parte da África Ocidental. A febre de Lassa infecta cerca de 300 mil pessoas todos os anos. Aproximadamente 5 mil morrem. Esse é o problema mais silencioso dessa lista. 80% das pessoas infectadas não desenvolvem sintoma nenhum. Continuam vivendo normalmente, sem saber que estão infectadas, e sem saber que podem transmitir o vírus adiante. Mas 1 em cada 5 desenvolve doença grave, com o vírus atacando fígado, baço e rins ao mesmo tempo. A transmissão acontece pelo contato com comida ou objetos contaminados por urina ou fezes de ratos infectados, algo quase impossível de evitar em regiões onde esses roedores vivem dentro das casas, debaixo das camas, dentro de armários de cozinha. Como os sintomas iniciais se parecem com malária, o diagnóstico correto demora ou nunca chega a acontecer. Isso significa que o número real de mortes provavelmente é maior do que qualquer estatística oficial consegue capturar. A 10ª você provavelmente nunca ouviu falar, mesmo morando no Brasil, onde ela é endêmica. O oropouche é transmitido principalmente por mosquitos entre bichos preguiça, primatas e humanos, na Amazônia e em outras regiões da América Central e do Sul. Esse é o problema, e pega muita gente desprevenida. Não existe vacina nem antiviral disponível para tratar a infecção. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça intensa, dor nas articulações, parecidos com dengue. Em alguns casos, evolui para meningite e meningoencefalite. O vírus pode sofrer um processo chamado reassortment, quando 2 ortobuniavírus diferentes infectam a mesma célula e geram descendentes com material genético misturado dos 2 vírus originais. Isso já gerou variantes diferentes circulando na América do Sul. E o último nível dessa lista tem uma característica que nenhum outro vírus aqui tem. Aqui entramos no limite entre o raro e o quase desconhecido. A febre do Vale do Rift foi identificada em 1931 durante uma investigação sobre uma epidemia entre ovelhas no Vale do Rift, no Quênia. A maioria das infecções em humanos é leve ou completamente assintomática, só que existe uma minoria que sofre consequências devastadoras. Entre 8% e 10% dos infectados desenvolvem complicações severas, lesões nos olhos que podem causar cegueira permanente, inflamação cerebral ou febre hemorrágica. Nos casos que evoluem para a forma hemorrágica, a taxa de mortalidade chega a 50%.
A transmissão acontece pela picada de mosquitos infectados ou pelo contato direto com sangue e tecidos de animais doentes, especialmente durante abate ou assistência em partos de gado. Em setembro de 2025, um surto no Senegal e na Mauritânia registrou mais de 400 casos confirmados e 42 mortes em pouco mais de um mês. Os surtos seguem um padrão cíclico, ligado a períodos de chuva intensa. Cientistas ainda não entendem completamente como o vírus sobrevive no ambiente entre um surto e outro. Nenhum desses 11 vírus foi criado em laboratório. Todos sempre estiveram aqui. Em morcegos, em roedores, em carrapatos, em mosquitos, em camelos. O que mudou foi a forma como humanos, animais e o ambiente passaram a se cruzar. Cidades cada vez maiores, viagens cada vez mais rápidas, florestas cada vez menores. Cientistas já alertaram que o próximo grande surto provavelmente vai vir de uma das 25 famílias virais que já conhecemos hoje. A pergunta não é mais se vai acontecer de novo, é qual desses 11 nomes você vai ouvir primeiro na próxima vez. Obrigado por assistir.